A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual fomos chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, através deste vídeo, vamos começar um quadro, não é? Para você que deseja ser pregador da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, né? Quantos aí não querem? Não é? Quantos aí vêm pedir conselho para mim, né? Irmão, o que faço? Eu tenho um chamado para ser um pregador da palavra de Deus, anunciador da sã doutrina pelas Sagradas Escrituras. O que fazer? Eu não sei o que fazer, não é? Outros dizem assim, irmão, eu tenho estudo, habilidade na arte de falar, mas não sei nada das Sagradas Escrituras. Eu vou trazer vários vídeos, né, de curso para pregador, vários vídeos, né, esse curso trazendo vários vídeos para pregador da palavra de Deus em várias mensagens, as mensagens mais famosas, né, mais conhecidas, mais badaladas, digamos assim, usamos assim esse termo, né, das Sagradas Escrituras. E esse é o primeiro vídeo, né, desse curso para pregador, ensinar como pregar a palavra de Deus dentro dessa interpretação desses textos. Vai ter interpretação, não é, teológica, espiritual, literal. Então, meu querido irmão, você que deseja fazer um curso para pregador, para anunciador do evangelho, muitos desejam abrir o canal, mas não sabem explicar a palavra de Deus. Conhece até bem o texto tradicionalista, o contexto histórico, mas não conhece nada de Bíblia. Este vídeo, este canal, esse apostolado, você veio para o lugar certo. E desde já, meu querido irmão, nós vamos ver uma passagem muito famosa das Sagradas Escrituras, como pregar a palavra de Deus. Muito bem. Uma das passagens famosas da Bíblia Sagrada, me refiro ao Antigo Testamento, é a passagem que fala da sarça ardente, do encontro, não é, pessoal de Moisés com Deus, não é? Como pregar uma passagem dessa? Muitas das vezes, né, os irmãos que fazem programas nas rádios perguntavam para mim, irmão, hoje é esse evangelho, me dá uma explicação sobre isso. Eu dava uma palhinha ali sobre isso. Irmão, hoje é uma leitura veterotestamentária. O que significa isso? E ali eu dava uma palhinha para aquelas pessoas, eles faziam muito bem as suas pregações nos programas, né, católicos, nas rádios, né, na rádio aqui de nossa cidade. Muito bem. Vamos ao texto, não é? Desde já, se fortaleça, se enriqueça. Eu vou pregar a sarça ardente, né, do Êxodo capítulo 3. O que falar a respeito disso? Os seus significados, o valor que tem. Muito bem, vamos lá? Olha só, pegue sua Bíblia, né? Pegue a palavra de Deus. Desde já aí está o nosso Pix. Quem quiser também nos ajudar, nos ajude, né? Porque nós precisamos muito, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse apostolado necessita muito, precisa muito da sua ajuda. Então você que pode, nos ajude por caridade, né? Como diz o outro. Muito bem. Olha só. Pegue sua Bíblia ou pegue caneta, papel na mão. Vamos lá. O versículo 1 diz assim: se para esses estudos e para a pregação, eu sempre aconselho ao pregador, você católico que deseja pregar a palavra de Deus, que não sabe pregar a palavra de Deus, que vai aprender com esse curso, né, que nós estamos trazendo, a Bíblia da tradução da Ave Maria, da editora Ave Maria, é a melhor Bíblia católica que temos hoje em português para pregação. Muito bem, vamos lá. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, vírgula. Vamos ver o texto literal. Então nós podemos usar, veja, Moisés, para não perder nada desse texto, para extrairmos a sua suma interpretativa teológica e literal ou espiritual, né? A maioria dos pregadores, né, pregam o texto mais para o espiritual. Poucos são aqueles que trazem mais para os termos da fé, digamos, refere-se à fé católica, refere-se à fé da igreja fundada por Cristo. Trazem mais num contexto espiritual. Mas veja, Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Então, quando nós pegamos esse texto, nós podemos ver
que esse texto aparece do modo espiritual, para você poder explicar, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, que era Jetro, seu sogro. Muito bem. Aqui a narração bíblica apresenta no termo literal algo material. E como transformar isso, não é, para, vamos dizer, para uma teologia? Vamos fazer essa comparação do Antigo e do Novo, não é? A chamada suma teológica, né, do cumprimento do Antigo e do Novo, uma profecia realizada. Muito bem. Então nós vamos lembrar o que aqui? Eu quero pregar a fé católica, eu quero falar da fé católica, mas esse texto não me dá a oportunidade de falar da fé católica, teológica, a interpretação teológica do texto. Muito bem, o que é que você vai fazer? Logo você vai lembrar de João 21, 15. Não é? Algo literal que você vai trazer para a fé, para o espiritual, em uma suma teológica extraordinária do segredo interpretativo bíblico desse texto. Preste atenção. Olha só, primeiro quesito, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, vírgula. Vejam só, Pedro apacentava pelo próprio Cristo o rebanho do Cordeiro. Meu querido irmão, você vê aqui que aqui tanto entra espiritual, num algo material, algo literal, que ele é transformado também, né, numa interpretação teológica do texto. Presta atenção. Mais uma vez. Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Simão, tu me amas mais do que estes? João 21, versículo 15. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. O que fazia Moisés? Apacentava as ovelhas do sogro Jetro. O que fazia Pedro? Nós estamos vendo a narrativa do Antigo Testamento de algo literal, de algo material, que estamos transformando para o espiritual no caminho da fé, que andam juntos na sua interpretação teológica da profecia ser cumprida no Novo, não é? Tendo seu cumprimento no Novo Testamento. Muito bem, presta atenção. Outra vez. Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Não é? Vamos nos lançar em João 21, 15. Pedro foi chamado por Jesus a apacentar as suas ovelhas, o seu rebanho. Não é? Por 3 vezes ele faz essa pergunta. Simão, tu me amas mais do que este? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, ou seja, apacenta o meu rebanho. Então, meu querido, como fazer isso, né? Como transformar isso numa pregação católica, numa pregação, não é, que vai dar frutos de conversão, de mudança de vida, de metanoia, onde a doutrina vai ser implantada no coração daquela pessoa que precisa ouvir a verdade. Só há uma verdade, só há uma fé, não é? Na integridade doutrinal de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 3. Então, Moisés apacentava. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro apacenta. Moisés apacentava ovelhas. Pedro, no Antigo Testamento. Pedro passou a apacentar ovelhas no Novo Testamento, espiritual. O primeiro Papa. Papa quer dizer pai da igreja, pastor visível de Cristo na terra. Né? Então veja essas comparações, fazer uma comparação teológica da coisa. Mas veja só. Quando nós olhamos para o texto em si, Deus agora não vai querer que esse homem continue sendo pastor de ovelhas, de um modo literal, mas vai chamar ele a ser pastor de um rebanho na fé, no espiritual. Segue o texto. Seu sogro, sacerdote de Madian, um dia em que conduzia o rebanho para além do deserto. O que for, veja só, mais um texto que ele pode ser enriquecer a tua pregação. Não é? Quando diz o seguinte: um dia em que conduziu o rebanho para além do deserto. O deserto na Bíblia é o mundo. Né? O rebanho, você sabe que é os filhos da igreja, os membros do corpo de Cristo. Não é? Então veja, conduzia. Então Pedro conduziu, continuou conduzindo. Até
vindo vir a ser martirizado, e São Lino ser elegido para seu sucessor, o segundo Papa. Então veja, encaminhava, apacentava as ovelhas além do deserto. Lembremos que Jesus disse: eles estão no mundo, Pai, como eu estou no mundo, mas não são do mundo. O mundo é o deserto. Então o pastor visível de Cristo tem a missão de governar, de ministrar o rebanho de Cristo aqui nesse mundo. Não são deste mundo. Um dia ele virá buscar a sua única igreja, santa, única, católica e apostólica. E ponto. Então veja, nós vamos pegar outra vez o texto, agora não em forma teológica, mas em forma espiritual. Moisés conduzia o rebanho do seu sogro. Moisés está acontecendo o que? É o que? Um pastor de ovelhas. Então veja, como Deus, ele trabalha, meu querido irmão, minha querida irmã, trabalha, né, com sabedoria. Deus é sábio. Então o que é que Deus faz com Moisés? Tira ele de uns 5 pastores de ovelha para ser pastor do seu rebanho. Assim como ele conduzia essas ovelhas, literalmente falando, para além do deserto, agora Deus vai usar deste homem para conduzir as suas ovelhas do Egito, 450 anos aprisionados, escravos do Egito, para além do deserto, para além do mar, quando atravessaram o Mar Vermelho. Entende? Que uma coisa liga a outra, o literal liga ao teológico, liga ao espiritual. Olha só. Então, no além deserto, ele encontra o quê? Né? Aqui você pode usar esse texto para dizer: olha, Moisés governava o rebanho do seu sogro. Às vezes você foi encarregado, né, de uma empresa, está à frente de uma empresa, tem muitos funcionários e manda muito naqueles funcionários e tal, e coisa e tal. Então, toda a pregação, ela tem um sentido interpretativo para os dias atuais, o ontem, o hoje e o amanhã. Mas eu sempre gosto de trazer mostrando a fé, porque é o que vai dar mais brilho, é o que vai dar mais substância a você exercitar e conhecer a fé da igreja fundada por Cristo. Olha só, chegou a montanha de Deus, conduzir o rebanho para o deserto, chegou até a montanha de Deus, o Horebe. Olha só, aqui diz que Moisés, quando apacentava as ovelhas, o texto, a narrativa bíblica está dizendo que Moisés conduzia o rebanho além do deserto e chegou à montanha de Deus. Eu já trouxe um vídeo nesse canal explicando a teologia bíblica dos montes. Quem não assistiu, lamento muito. É porque não quer conhecer a verdade. Essa que é uma grande verdade. Porque ali a teologia dos montes vai mostrar qual é o monte de Deus hoje. Quais são, né, as montanhas de Deus hoje. A Bíblia Sagrada diz que Moisés chegou à montanha do Senhor. E você e nós, aqui nós vemos a montanha do Senhor. Aqui, teologicamente falando, a montanha do Senhor é a igreja. É o templo onde o Senhor está presente. Não é? Então, a montanha do Senhor refere-se a outra teologia bíblica, ao capítulo 12, versículo 22 da Epístola aos Hebreus. Não é? Vamos ver o que tem lá? Vamos enriquecer esse texto. Muito bem. Curso para pregação. Talvez você esteja assistindo agora, irmão, está muito difícil, está muito complicado. Para nós entendermos. Vejam só. O capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, versículo 22, diz assim: vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Espera aí. Então nós estamos vendo que Moisés chegou à montanha de Deus. Aqui está dizendo: vós aproximastes da montanha de Deus, a Jerusalém celestial. Então nós estamos vendo que a Jerusalém celestial é a igreja, que a montanha de Deus é a igreja. Então esse texto está dizendo que nós devemos ir à casa do Senhor. Coluna e sustentáculo da verdade, saber como se comportar na casa de Deus. Na igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15, Paulo está ensinando aos fiéis como se comportar na casa do Senhor, nos atos da casa de Deus, né? Da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, meu querido Simão, esse texto traz para o espiritual. Vamos andar, vamos à casa do Senhor, vamos procurar a Santa Missa, vamos procurar o sacrifício. Texto teológico, como também espiritual. Devemos encontrar com o Senhor, ter um encontro pessoal com o Senhor. Veja as duas interpretações. A montanha de Deus, na Bíblia Sagrada, é a igreja, o templo, é o altar, onde se celebra o santo sacrifício da missa. Cheguemos a ele. No entanto, Jesus diz em Mateus 5, né, se você vai ofertar no altar do Senhor e te lembras que teu irmão tem alguma coisa contra ti, veja, o altar. Então, esse altar do Senhor é a montanha aonde Deus estava nas narrações bíblicas. Então, essas narrações bíblicas de montanha de Deus, monte de Deus, Jesus subiu para orar, outros subiram para orar, não é? Nas montanhas. Então, isso é uma forma de dizer que temos que colocar a nossa fé em ação, andar até a casa do Senhor, buscar a casa do Senhor, estar em comunhão com o altar do Senhor, confessar, arrepender, confessar os nossos pecados ao Padre, não é, que está na pessoa de Cristo, para absorver teus pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para nós podermos estar em comunhão com a mesa, com o altar, que é a montanha do Senhor. Não é? Quanto no texto bíblico. Logo chegando à montanha do Senhor, verso 2, o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. E Moisés olhava. Veja só. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama. Aqui está. Levítico capítulo 5. Vamos pegar aqui. Levítico capítulo 5. Não é? Aliás, capítulo 6. Versículo 5. Vamos ver o texto interpretativo da chama. Claro que a chama é fogo. Aí é onde aparece uma chama. E essa chama aqui, meu querido irmão, interpretativa teologicamente, né? Na interpretação teológica, nós vamos ver que essa chama está representada os sacramentos. Vejam só. Capítulo 6, versículo 5 de Levítico. O fogo deverá ser alimentado no altar, sem jamais se apagar. O sacerdote nele acenderá lenha todas as manhãs, disporá sobre ele o holocausto, e sobre ele queimará a gordura dos sacrifícios pacíficos. Versículo 6. O fogo se conservará perpetuamente aceso no altar, sem jamais se apagar. Levítico capítulo 6, versículos 5 a 6. Veja que tinha uma chama ali que não se apagava, que não se consumia. Logo nós vamos ver uma interpretativa teológica, a interpretação teológica dos sacramentos no altar, em volta do altar. Então essa chama, ela representa aquilo que dá-se início aos sacramentos. Por exemplo, nós pegarmos aí os textos evangélicos de Mateus, de Marcos, né, de Lucas, onde João Batista disse: eu batizo em água, mas virá outro mais poderoso do que eu, esse vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Veja, aparece o fogo. Vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Logo nós vamos ver que esse fogo é uma prefiguração teológica dos sacramentos, aonde está o batismo unido a esse fogo, aonde nós vemos o evento de Pentecostes abrir e inaugurar a igreja que sai em missão, a igreja missionária, que perde o medo de evangelizar, de doutrinar a muitas pessoas. Então, logo repare, havia uma chama na sarça. A sarça aqui é o altar. A montanha de Deus é o templo, é a igreja, não é? A sarça é o altar do sacrifício. Veja que o sacerdote tem a missão, Levítico 6, versículo 6. Ali, o versículo 5 anterior diz que ali é colocado o sacrifício, o que vai ser o sacrifício naquele altar, não é? Ali, o altar veterotestamentário era colocado as carnes, as gorduras do sacrifício de touro, de bode. Mas agora o que é colocado no altar? O pão e o vinho, que vai ser transformado pelo milagre da transubstanciação na carne e no sangue de Cristo. Aí está, sacrifício. Sacrifício de Cristo será derramado por vós, fazeste em memória de mim. Então este é o sacrifício que a igreja atualiza. Então nós vemos esse texto trazer algo muito rico teológico, na sua interpretação teológica, como também espiritual.
Então a sarça que não se consome também é a Eucaristia, que é o alimento de vida eterna. Então não se consome, quer dizer, é eterno, quer dizer, vida eterna. Então é um dos grandes aqui biblistas, tira essa teologia da sarça que não se consome com a Eucaristia. Grandes santos fizeram essa, grandes gigantes, né, fizeram essa grande interpretação da Sagrada Escritura. Veja, uma chama que saía do meio da sarça, ou seja, que saía do meio do altar. Ele vos batizará no Espírito Santo no fogo. Então, outra vez, para afirmar, a chama aqui representa, né, os sacramentos, porque o fogo, né, também é algo que representa na Sagrada Escritura, algo simbólico, para com o Espírito Santo. Aparece em forma corpórea, como água viva, como fogo, Atos 2. O Espírito Santo desce como forma de línguas de fogo sobre aquelas 120 pessoas. Muito bem. Então, esse Espírito Santo, mas Espírito Santo e no fogo. Outra tradução diz, vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Porque esse Espírito Santo também é fogo. Porque o Espírito Santo está ligado aos 7 sacramentos. Eu já trouxe nesse canal mostrando a presença do Espírito Santo nos 7 sacramentos. Procure e você vai encontrar. Muito bem. Então, logo nós estamos vendo um texto difícil, que requer uma inteligência penetrante para com as Escrituras, principalmente com o Novo, para pegar e fazer uma teologia, para dar vamos usar esse termo, uma teologia interpretativa do texto. Irmão, mas eu quero trazer 100% espiritual, mas isso é espiritual. A teologia está ligada à espiritualidade. Ela fortalece a espiritualidade, a teologia bíblica. Olha só. Versículo, continua. A sarça ardia, mas não se consumia. Então Moisés chega o quê? A montanha de Deus. Eu e você chegamos na casa do Senhor, a igreja de Deus, fundada por ele. Então veja o que acontece. Versículo 3. Vou me aproximar. Vou me aproximar. Disse ele consigo. Vou me aproximar. Então, logo que se encontra na casa do Senhor, logo quando você vai ao templo do Senhor para o santo sacrifício, algo tem que despertar no teu coração. Vou me aproximar do Senhor. Vou me aproximar desse altar. Quantas pessoas vai à missa, sabe que não pode comungar porque carrega vários pecados? Conheço muitos assim. Estão cheios de pecados e não querem confessar os seus pecados, porque dizem, eu não confesso pecado algum, né? Aí há um erro muito grande com a sua vida, porque Jesus deu a autoridade, o Espírito Santo e a unção para a igreja perdoar os teus pecados. Então, se a igreja não perdoar na pessoa do padre, de um bispo, os teus pecados, tu não terás teus pecados perdoados. João capítulo 20, versículo 21 ao versículo 23. Soprou sobre eles dizendo, receba o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Veja, então, aqueles que vocês não perdoaram não serão perdoados. Então, quem não se confessa não tem pecado perdoado. Quem não busca um padre para se confessar não tem seus pecados perdoados. Por isso que os protestantes cometeram o pecado de apostasia, porque não se confessam. Não é? Confessa debaixo de uma árvore, tal de coisa, isso aí não é. Jesus não disse à árvore, receba o Espírito Santo, quem vocês perdoaram não foi as árvores, foi a sua igreja. Uma santa, católica e apostólica. Então você aí que está comungando sem se confessar, não é? Que não acredita na confissão, deixa a sua mente fechada, a sua cabeça fechada e o coração lacrado, cuidado, viu? Pode ser que ainda hoje mesmo, nessa noite, peça conta de sua alma, e quando você chegar lá, eu não confesso pecado a homem, e você ir retro para o inferno. Não é? Porque aquele que não confessa os pecados está amontoado de pecado, já está selado com o selo do inferno, já tem um ingresso direto para as chamas do inferno. Não é? Quem é você para dizer, eu sei mais do que Deus, eu sei mais do que a interpretação bíblica ou a interpretação da Igreja de Cristo? Vai nessa que tu está indo por um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Olha só, vou me aproximar, logo chegando. Você pode usar esse texto para pregar logo se aproximando da casa do Senhor, logo indo para a casa do Senhor, algo eu tenho que fazer, me aproximar desse Senhor, que se dá em sua carne e seu sangue na mesa do altar, o altar do sacrifício, o altar da Santa Missa, não é? Vou me aproximar para contemplar esse extraordinário espetáculo.
para contemplar o reino de Deus. Quando você se aproxima do altar, quando você tem comunhão com o Senhor, arrependendo-se dos seus pecados e procurando um padre para receber, para confessar esses pecados, logo você está se aproximando do altar. Para se alimentar do sacrifício da carne e do sangue de um Deus que está naquele altar. Como nós vemos que o povo veterotestamentário da antiga aliança se aproximava do altar, né, com o coração puro, para comer das carnes do sacrifício do altar. Carne do touro, do carneiro, do bode. Né? Nós acabamos de ver em Levíticos 6, versículo 5. Logo o verso 6 diz que o sacerdote tem a missão de fazer com que o altar fique com essa chama acesa eternamente. Aí está. É óbvio que jamais a igreja, no decorrer desses 2000 anos, ou daqui para frente, quantos anos mais venham para frente, pode tirar os sacramentos. Sabemos que a igreja anticrística quer banir os sacramentos. Tirar o batismo, tirar o crisma, tirar o casamento da igreja, tirar tudo da igreja e colocar para o mundo. Não é acabar com isso. A igreja anticrística, do anticristo, que ele quer assim, que seja assim. Por isso nós vemos hoje que poucos pregam sobre os sacramentos, poucos falam dos sacramentos, né? E não tem nada de representação e nada de simbologia para com a carne do sangue de Cristo. É o próprio Jesus em pessoa, porque ele disse, eu sou o pão vivo, aí está. Ninguém pode refutar isso. Vamos lá. Para contemplar esse extraordinário espetáculo, para contemplar a vida eterna, porque esse altar é o altar de vida eterna. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, que está nesse altar, tem vida eterna. Veja o texto interpretativo, né? Versículo... Veja só, continuação diz, e saber por que a sarça não se consome. Saber por que a sarça não se consome. O que é que você pode tirar disso? Conhecer Jesus. Por que Jesus é a sarça que não se consome? Né? Conhecer os sacramentos, porque Jesus está nos sacramentos. O padre batizando é Jesus. O padre confessando a pessoa é Jesus. Né? Eu já trouxe na Bíblia mostrando. O padre crismando é Jesus, o bispo, ou o padre que o bispo encarregou. Então veja, eu já trouxe nesse canal mostrando tudo isso. Eu já estou mostrando tudo isso dentro da Bíblia Sagrada. Então veja, e saber por que não se consome. Conheça os sacramentos, conheça a fé da Igreja de Cristo. Ou você é daqueles que tem uma mente podre que os falsos profetas protestantes já contaminaram a sua mente, a ponto de não querer estudar a igreja. Esses dias eu recebi um testemunho muito maravilhoso, quando uma irmã via o meu testemunho nesse canal e dizia assim, irmão Fábio, louvado seja Deus por sua vida. Eu fui protestante, parece que 16 anos, né? Depois abandonei as filhas de Lutero, não quis mais saber de nada. Mas ouvindo um vídeo desses, como esse seu aqui que você está dando esse testemunho, me impulsionou a estudar a história da igreja. Eu fui estudar e hoje sou católico e praticante. Voltei para a Igreja de Cristo. Que maravilha, irmão. Todos aqueles que vão estudar a igreja cristã se tornam católicos. Por que pastores protestantes como Scott Hans, Fernando Casanova e tantos outros reis protestantes que tem aqui no YouTube vão estudar a história da igreja, tirar a preguiça, não é, das costas, vai estudar a história da igreja, se converte à igreja católica, porque vai entender perfeitamente que ela é a igreja fundada por Cristo. Os senhores protestantes inventaram uma tradição mentirosa, não é, para justificar as fundações de suas falsas doutrinas, suas falsas igrejas, inventaram. Constantino fundou a Igreja Católica no ano 315. Ora, no ano 315 existia o Papa de número 32, 32º Papa da Igreja, chamado São Melquíades, um africano. Ora, se Constantino fundou a Igreja Católica, aqueles 32 papas passados de Constantino eram papas de que igreja? Os senhores protestantes não sabem responder, mas sabem mentir para justificar as fundações de suas doutrinas diabólicas. Essa é a verdade, não é? Então veja, eu quero conhecer, aí conhece a igreja, vou me aproximar para saber porque a sarça não se consome. Aí você pode usar aqui, conhecer a Igreja de Cristo, conhecer a nossa fé que é linda, estudar a patrologia, a vida dos santos, não é? Estudar, né, a patrística, as obras dos santos, o que fizeram, o que deixaram, os seus escritos, não é? Como a obra eclesiástica de Santo Eusébio, como os escritos de Santo Irineu de Lyon, né, de Santo Agostinho, os exercícios espirituais,
né? Me refiro tanto isso também a tantos outros, né? As cartas de São Clemente, já li todas, louvado seja Deus, de Santo Inácio de Antioquia, já li todas, de São Policarpo, já li todas. Não é? E assim, meu querido Simão, estudar, não é, a patrística. Quantos ex-protestantes não tem aqui? Protestantes que estudaram e se converteram à Igreja de Cristo. Não é? Então veja que esse texto enriquece muito. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça. Olha aí. Vendo o Senhor que ele se aproximava. Então o Senhor está vendo que você está se aproximando dele. Eu quero conhecer a fé da igreja fundada por Cristo. Você está se aproximando de Jesus. Quando você vai estudar a história da igreja, a igreja fundada por Cristo, o cristianismo, né, a patrologia, estudar a vida dos santos, o que fizeram, chamamos de patrologia, ou até mesmo a patrística, não é? As obras deles, o que fizeram, não é? O que falaram a respeito da fé, o que enriqueceram a fé da igreja fundada por Cristo. Eu queria dizer, irmão, não tem protestante que vai estudar para não se converter. Agora, se vai estudar o contexto protestante mentiroso e diabólico de uma tradição mentirosa inventada por eles no século XVI, aí, meu querido irmão, eu lamento muito, você está entrando na própria mentira de Satanás, que é autor da mentira, João 8,44, fundador e autor da mentira. Então, os senhores protestantes, quando dizem que Constantino fundou a Igreja Católica, nada mais, nada menos, estão mentindo e confirmando cada vez mais que são filhos do demônio. João 8,44, foi Jesus que disse. Então, Deus chama Moisés, Deus chama por mim, chama por você, quando você se aproxima, quando você quer conhecer a fé. Olha o texto interpretativo para a pregação. Não é? Olha só, Deus chama Moisés, como chama pelo meu nome, chama pelo teu. Não é? E diz assim, ó. E você deve responder como Samuel, como Moisés, estou aqui, Senhor, para te servir, como batizado. Profeta, sacerdote e rei, para te servir. Aí, olha só. Deus disse, não te aproximes daqui, tira primeiro as sandálias dos teus pés. Olha aqui, Bartimeu tirou a capa, Moisés tirou a sandália. Essa sandália, na interpretação teológica, ela vai representar o pecado de Moisés. Moisés tinha matado um homem no Egito. Ele carregava o homicídio nas costas. Então, meu querido irmão, nós vemos que tirar a sandália, porque o lugar é santo, é preciso para estar em comunhão com o altar, que tem a chama acesa do sacrifício, tirar as sandálias do pecado. É preciso se confessar, eu já disse isso. Não é? Então, tirar a sandália significa se arrependa dos seus pecados, busque um padre para se confessar e venha comungar desse altar. Venha comungar desta carne e deste sangue de um Deus que está no altar da missa, do santo sacrifício. Esse é o texto interpretativo, não é uma interpretação simples, não é? Usando um pouco de teologia, um pouco de espiritualidade em algo teológico. Chama Moisés aqui, o chamado para Moisés. Logo Moisés tira a sandália, ou seja, Moisés se arrepende dos seus pecados, é queimado pela chama, não é? E logo diz, espiritualmente falando, veja, porque o lugar é santo, é uma terra santa, a igreja é santa, o altar é santo. Então, para se chegar ao altar, é preciso também ser santo. Para comungar da hóstia consagrada, é preciso estar em estado de santidade. Porque Paulo diz que quem come do pão e bebe do vinho, sem considerá-lo, sem reconhecer, em estado de pecado, está comendo e bebendo do corpo do Senhor, comungando do corpo do Senhor, está comendo e bebendo sua própria condenação. 1 Coríntios 11, 28. Está se condenando por quê? Porque não está em comunhão com o altar, está em estado de pecado, não se arrependeu, não buscou um padre para se confessar. Então você está se condenando cada vez mais. Paulo disse, é por isso que muitos morreram. O que é se morrer? Condenado ao inferno. E aqui, meu querido Simão, o texto vai dizer que Moisés fez tudo isso. E Moisés, estando preparado, Deus chamou para apacentar o seu povo, liderar o seu povo na saída do Egito, que na Bíblia o Egito simboliza inferno, para a terra prometida. Tirar do inferno para o céu. A terra prometida na terra simboliza, prefigura do céu. Certo? Eu espero que tenha ficado muito bom esse texto para você, ensinando, vou trazer vários outros vídeos, outras passagens, ensinando como pregar aquele texto, como extrair algo, o recurso interpretativo do texto para a pregação. Eu espero, meu querido irmão, que você entenda, né, porque eu trouxe aqui, tentando o máximo do máximo, explicando na simplicidade para você poder entender como Jesus usou as coisas materiais para explicar o espiritual.
Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.